Nesse tempo, a gente tava numa reunião. Aí tô na reunião, um cara vira pra mim e fala assim, no meio da reunião, uma mesa gigante, assim, a gente com um cliente nosso nessa reunião, o cara falou assim, Sheila, por que você não faz um podcast que tá super bombando lá fora do Brasil? Nos Estados Unidos tá super legal, não sei o quê. Aí eu falei assim, olha, eu faria um podcast se fosse sobre empreendedorismo. Porque eu e a Bel tava fazendo muita parte de novos negócios. Uhum. E a gente via a dor. Eu falei, Bel, tem um buraco aqui, porque o empreendedor não consegue se colocar. Pera, deixa eu até fazer um corte aqui, porque isso interessa muito. Como que vocês se prepararam? Porque, pelo que eu tô entendendo, as coisas foram muito rápidas. Né? Vocês viram? Eu entendi que demorou pra vocês ficarem juntas, assim, pra não dar rolou o preparo. O negócio é esse. Você então, não pode se preparar. Game, sim, mas aí em algum momento você tem que diz a frase agora que a gente tem. Põe o pé que Deus põe o chão. Eu amo essa frase. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas eu concordo, mas a partir de que você põe o pé e vai, e eu acredito muito que Deus põe o chão também, acredito muito em Deus. Mas chega um determinado momento que você fala, não, peraí, eu preciso me estruturar, eu preciso... Você vai entender como aconteceu. Eles viraram e falaram, vamos fazer empreendedorismo. Eu já tinha na minha cabeça que eu falava pra Bel, como a gente lidava muito com empreendedores, toda a conversa era a mesma coisa. Por que o empreendedor quer? Estruturar a empresa e vender bem. É o que ele quer. Pode ter tudo, mas ele quer estruturar a empresa e vender bem. O produto dele apresentar bem, né, organizar bem, dentro de todos os tipos de comunicação. Só que o que acontece? Eu via que as pessoas não tinham voz. Podia ser quem fosse, você vai sair em qualquer lugar, você não consegue contar a sua história. Por quê? Porque precisa de tempo para ser contada. São páginas numa revista. Exato. Não consegue. Sim. Você vai contar lá o que você muito tem que limitado, falar de produto, ou falar de uma trajetória rápida. Às vezes sobre uma ótica, um recorte, né? Exato. Você não consegue, você consegue contar por etapas, né? Mas se a pessoa sentar aqui e escutar toda a trajetória da Rê, desde que ela começou na empresa do pai dela, é totalmente diferente. Então, quando ele falou, eu falei, se for sobre empreendedorismo, eu vou. Aí, Bel sempre do meu lado direito, porque a gente tem lados, gente. Tem toques aqui. Eu sempre fico do lado esquerdo, o Bel sempre do lado direito. Não, a gente tava na reunião, eu tava no computadorzinho, porque meio que a reunião tinha acabado, assim, tava só um papo, sabe? Aí ele chegou e falou isso pra ela, eu tava lá, eu nem tava prestando atenção muito, gente. E a Bel no computador, do lado. Eu só ouvindo a louca falar, ai, não, porque se for. E eu, tipo, nossa, mais uma coisa que ela vai se meter, tipo, a gente tem isso. Eu pensando assim, né? Ela vira e fala... Eu faço milhões de coisas. Ela vira e fala assim, não, a gente faz, mas eu e a Bel, aí eu... Eu e a Bel. Ela olhou desse jeito, eu falei, eu faço. Não, eu virei e falei, sem preparo nenhum, sem combinar. Eu virei e falei, mas eu só faço se a Bel entrar comigo. Daí ela assim, não, mas eu não vou fazer. Eu falei, não, você vai sim. Ela falou, não vou fazer. Eu não vou fazer isso. Aí eu falei, beleza, a gente tá numa mesa, todo mundo, como sempre, não gosta de discussão. Eu, tá, depois a gente fala. A gente voltou no carro, ela falando, e eu falei, eu não vou fazer isso, você tá louca? Como que você fala isso sem combinar comigo? Não, Isabel, eu não vou fazer. A Isabel é super low profile. Instagram fechado. Instagram fechado. Sem postar direito. Isso, eu falei, não não faz vou. nem stores. Tinha, sei lá, 500 seguidores. Tipo assim, ela falou, Sheila, não tem nada a ver com isso. Foi uma mudança radical. Radical. Eu falei assim, Isabel, tem mais a ver do que você imagina. Porque quando a gente começou a, de fato, acelerar o negócio da empresa... E você já conhecia muito bem ela. Você já estava enxergando coisas que talvez nem ela enxergasse. Nossa, talvez mesmo. O que acontece? Desesperada. Eu falei, não vou fazer. Era assim, eu vendia, ela estruturava. Eu vendia, ela estruturava. Eu vendia, ela estruturava. Tanto que ela começou junto comigo nas reuniões, porque eu vendia coisas que a gente não tinha. Ela falou, gente... Maravilhosa. Eu, Isso é muito sua cara. Não, totalmente, né? Olha, a gente faz tal coisa. Ela, a gente não faz tal coisa. Aí eu falei assim, é melhor você começar a ir nas reuniões. Mas agora vai ter que fazer. Porque agora vai ter que fazer. A gente entregava sempre linda, né? Melhor, tanto que a gente tem cliente desde o dia 1 até hoje. Então, que são apaixonados porque a gente realmente entrega. Só que acontece, minha mãe falava assim, mesmo que a gente trabalhe com 360 na parte de comunicação, tem coisas que eu acho que não faz sentido pra gente, porque a gente é muito boa nisso. E isso foi um dos processos que eu aprendi com ela. Se a gente é boa nisso, vamos colocar mais energia nisso. Que foi pra mim um desmame, né? Lembra a época? E o meu Deus. Porque você queria fazer tudo. Não, você imagina eu falar não pra alguém. Imagino. Não, e era assim, ai, não, mas eu vou fazer isso. Aí você pinta minha parede de azul? Pinto sim. Aí eu falava, não, a gente não pinta a parede, a gente faz quadro. Tava lá pintado. De azul. Não, e depois impecável, realizava com maestria. A conta não fechava, Sim. porque eu falava assim, o tanto de gente que a gente tem que contratar pra fazer essas coisas. Quando na expertise você começa a ter que correr atrás e sim. Exatamente. Exato. Aí ela começou, não para, vamos fazer isso. Aí depois vamos fazer isso. Bebel, extremamente processo, amo, que ela vem com todo esse... Nossa, isso é muito bom. Muito bom. Ela veio assim, eu sou totalmente comercial, vendedora, e ela entra pra estruturar complementares, yin yang ali. Totalmente. Aí, voltando pro podcast, quando a gente começou... Ela começou, obviamente. Aí foi dia 1. Aí como você mudou a cabeça pra aceitar? Falou, tá bom, vou. O cara, quando fez a proposta... Você acha que ela ia conseguir falar não? Não é. O cara, quando fez a proposta, ele falou assim, eu queria dar 8 episódios pra você, Sheila, só pra fazer um teste.
Aí eu falei assim, a gente faz 8 episódios e eu me livro desse negócio. Eu falei, tá, bora fazer 8 episódios, né? Tipo, porque tinha início e fim na minha cabeça. Tipo, a gente faz essa diversão aí, passou. Só que não, né? A gente tá no episódio 160. Maravilhosa! Mas, tipo, aí eu topei por isso. Porque eu falei, é só 8 episódios. Eu falei, 8 vezes que eu vou ter que me expor e morrer depois, mas tá tudo bem. Na minha cabeça era isso, que eu sou super tímida. Eu falei, nossa, não vai dar certo. Mas que... Não, pera, aí vocês começaram, e quando que você gostou da coisa? Que você rápido, tá? Foi tipo assim, mais rápido do que eu imaginava. Rápido, Isabel tipo, o segundo episódio. Exatamente. O primeiro daquele nervosinho, o né? segundo ela já tava, olha, já chamei vários amigos, não sei o que, não sei o que. Ela organizando tudo, porque ela é super organizada. Aí eu já reclamando de tudo. Olha, inclusive, no segundo episódio, até tinha 6. Inclusive, a gente tem que trocar de estúdio, porque esse estúdio eu não gosto disso, vamos fazer isso. A gente já, tipo, organizando. E eu, tipo, eu amei. Exatamente. Isso é muito legal. Foi assim. Aí a Isabel, tipo, tanto que foi tão engraçado que ela, no terceiro ou quarto episódio, a gente já tava com redatora, porque a galera do estúdio falou, menina, vocês precisam de um direcionamento, porque vocês precisam interagir, precisam não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente pegou uma redatora, aí foi colocando coisas. Olha, já vou pegando dicas aqui. Muito. Exatamente. Não, você acha que não? Já tô anotando mentalmente. Espero que minha equipe, Rafinha, anota aí, Bru. A gente foi aprendendo no dia a dia, porque agora precisa disso, agora precisa disso. Quando eu vi Isabel, porque assim, toda vez que empreender, gente, pra quem já empreende, já é fácil você pensar que precisa dos processos, precisa disso, precisa disso. Quando ela saiu de um lugar que ela sempre trabalhou em empresa grande. Que já era estruturada. E ela foi trabalhar, a gente foi trabalhar juntas. E ela começou a enxergar que ela começou a amar. Eu lembro até hoje que a Isabel, quando eu falava, olha, a gente tem que fazer tal coisa de investimento. Ela falava assim, nossa, tudo isso, não sei o quê. Bel, é uma empresa? Quando eu vi que ela começou a empreender, ela simplesmente chegou um dia, com tudo organizado. Ela, a gente agora vai fazer isso. E agora a gente vai deixar de fazer isso para isso. Aí eu olhei para ela no carro e falei assim, Bel. Uau, né? Uau. Tem certeza lá? Não vai? Não vai? Você vai colocar energia? Vamos com tudo. Então, assim, foi de um jeito. Olha, que daí ela se encantou e realmente entrou dentro do projeto. Mas foi muito rápido.